Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A nossa missão na análise de hoje é explorar um material bem antigo, incrivelmente poderoso e, de uma forma até surpreendente, extremamente atual. Com certeza. E é um texto que tem muito a dizer sobre os dias de hoje, né? Exato. Nós vamos mergulhar nas anotações e pesquisas sobre o capítulo 2 do livro de Naum. As nossas fontes hoje nos trazem um cenário fascinante, que é poético e brutal ao mesmo tempo. Estamos falando da queda de Nínive, que era a capital do outrora imponente Império Assírio. Um império que ditava as regras do mundo conhecido na época, diga-se de passagem. Nossa, sim. E o material de apoio que a gente tem em mãos retrata essa passagem profética não apenas como um registro de história, sabe? Mas como uma representação vívida, quase cinematográfica mesmo, do julgamento de uma divindade contra uma cidade inteira. Tudo isso motivado por uma maldade estrutural e muita opressão. É um texto que relata o fim abrupto de uma era de poder absoluto. E o que trazemos para a mesa nesta exploração não é apenas uma aula de história sobre o Oriente Médio Antigo. O objetivo principal aqui é extrair as camadas literárias, filosóficas e espirituais dessa queda monumental. Fica claro nas fontes como registros de milênios atrás conseguem capturar a essência do comportamento humano. As dinâmicas de poder, né? Exatamente. As dinâmicas de poder e a arrogância imperial de uma forma tão crua e detalhada. Ao longo da nossa discussão hoje, a gente vai analisar como temas como justiça, a inerente fragilidade humana e o orgulho, que são descritos ali na fonte, ressoam com muita perfeição para quem busca compreender as estruturas da sociedade contemporânea. É de cair a ficha quando a gente lê, porque Nínive hoje é só um sítio arqueológico em ruínas. Mas os ecos da sua queda oferecem um estudo de caso espetacular sobre a condição humana. Perfeito. Lendo as nossas fontes com uma lente mais analítica, o que me deixa muito impressionada é como um documento com uma carga espiritual e histórica tão específica consegue servir como um espelho para a civilização moderna. Nós olhamos para os assírios tipo figuras muito distantes, mas as motivações centrais continuam as mesmas. A busca por domínio, o acúmulo de riqueza à custa de terceiros. Isso, e a crença na própria invencibilidade. Tudo isso continua ditando as regras do jogo geopolítico e corporativo hoje. Nós apenas substituímos os exércitos de infantaria por algoritmos e as muralhas de pedra por infraestruturas financeiras complexas. E essa transposição para o mundo moderno é justamente o que torna a leitura desse texto tão rica. Documentos antigos como o livro de Naum sobrevivem ao teste do tempo precisamente porque diagnosticam falhas fundamentais nas estruturas de poder. A queda do Império Assírio narrada ali na fonte funciona como um arquétipo. Um modelo clássico, né? É um modelo clássico de como o poder desmedido, quando opera num vácuo de moralidade e justiça, acaba por cultivar as sementes da sua própria destruição. O texto não apresenta isso como um mero acidente militar. É uma aula magistral sobre a lei de causa e efeito, interpretada através de lentes teológicas rigorosas, onde o divino atua como árbitro final. Certo, vamos desvendar isso. A primeira grande lição que as nossas notas extraem do texto de Naum, especificamente ali nos versículos de 1 a 2 do capítulo 2, concentra-se na premissa da inevitabilidade da justiça divina. Um ponto fortíssimo do texto. Muito forte. O autor constrói um contraste dramático. De um lado, o texto apresenta Deus com a promessa de restaurar a glória de Israel, que havia sido devastada. E do outro lado, essa mesma força divina traz um julgamento implacável sobre os inimigos opressores. É uma dicotomia muito clara entre a restauração dos oprimidos e a ruína total do império dominante. A mensagem central que a narrativa estabelece nessa primeira sessão é a garantia teológica de que a justiça é uma força inevitável do universo. O documento propõe uma visão de mundo onde, por mais que populações inteiras enfrentem injustiças terríveis e sistêmicas no presente, existe uma promessa inabalável de que o divino atua como um juiz moral. Um juiz que intervirá no tempo certo, segundo o texto. Exato. E o grande ponto de atrito filosófico aqui, que a fonte nos força a encarar, é justamente o conceito desse tempo certo. A temporalidade de um ser supremo,
conforme descrito no texto, raramente coincide com a urgência e a pressa de quem sofre a opressão na pele. Mas, lendo isso com uma perspectiva um pouco mais cética, a gente pode se perguntar, não é fácil para um povo oprimido, que não tem força militar para reagir, simplesmente produzir um texto desejando a queda do seu maior inimigo? O que faz com que essa passagem específica transcenda um mero desejo de vingança e se consolide como uma reflexão profunda sobre esperança? Essa é uma excelente pergunta. Porque a frustração de ver a injustiça prosperar impunemente é algo que consome a racionalidade, sabe? A sensação descrita ali devia ser equivalente a observar um sistema corrupto atual vencendo todas as batalhas judiciais. Essa provocação toca no cerne literário do livro, o que eleva o texto de Naum, muito além de um simples panfleto de vingança, é a sua estrutura cosmológica. A fonte não argumenta que Israel vai destruir a Assíria com suas próprias espadas. Até porque eles não tinham como fazer isso. Exatamente. A premissa é que a própria fundação moral do universo, regida pela divindade, não tolera a opressão indefinidamente. O texto oferece um paradigma onde a esperança não é vista como um otimismo ingênuo, mas como uma convicção estrutural no caráter daquele que promete a justiça. É uma virada de chave imensa. Para uma população vivendo sob o terror assírio, e a história nos mostra que eles eram mestres absolutos na guerra psicológica e na crueldade física, o desespero era a norma. O texto surge então como um antídoto contra o niilismo, afirmando que a balança cósmica será equilibrada independentemente do poderio militar do inimigo. E adotar essa perspectiva muda completamente a mecânica de como se suporta o presente. Se o texto convence o leitor de que a restauração é uma garantia e que a impunidade tem um limite imposto por uma força superior, a dor do momento adquire um prazo de validade. Perfeito, um prazo de validade. As notas de pesquisa ressaltam bem isso. As pessoas encontram fôlego para resistir justamente por saberem que a palavra final sobre a história não pertence ao império da vez. Trata-se de uma literatura de resistência extremamente sofisticada. O poder da narrativa reside justamente nessa transferência de autoridade. A promessa apresentada na fonte, de que essa justiça divina não pode ser subornada, não cede à intimidação e não pode ser evitado por manobras políticas, altera a percepção de quem detém o controle verdadeiro. E os assírios pareciam intocáveis na época. Historicamente, eles eram os donos do mundo conhecido, ditavam os termos de sobrevivência de nações inteiras. No entanto, o texto profético subverte essa realidade percebida, declarando categoricamente que o verdadeiro poder não reside no terror, mas na justiça inabalável que, eventualmente, desmantela esse terror. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos mudar o nosso foco da teologia abstrata para a materialidade física do cerco. Porque o segundo ponto das nossas fontes, baseado nos versículos de 3 a 6, detalha a fragilidade das fortalezas humanas. E as nossas pesquisas históricas mostram que o Império Assírio não era uma civilização qualquer. De forma alguma. Eles eram a superpotência militar indiscutível da época. Nínive possuía uma engenharia defensiva que, para os padrões antigos, era considerada absolutamente impenetrável. Eram muros colossais, fossos imensos, sistemas complexos de água. Se conectarmos isso ao panorama geral, a lição que emerge desse contraste é muito fascinante. O poeta descreve o ataque com cores muito vivas. Os escudos vermelhos, guerreiros vestidos de escarlate, os carros de guerra correndo furiosamente pelas praças como tochas flamejantes. É uma imagem muito cinematográfica. Sim, o ponto crucial da fonte é demonstrar que todas essas defesas formidáveis e o aparato militar mais avançado do planeta foram totalmente insuficientes diante do decreto de julgamento. A metáfora da fortaleza dissecada aqui ensina que o acúmulo de recursos materiais e a confiança exclusiva na própria capacidade defensiva resultam em uma estratégia nula quando confrontados com forças que estão além do controle humano. Forças essas que o texto atribui diretamente à ação divina. Exato. O detalhamento dessas defesas desmoronando é um choque de realidade. As fontes mencionam especificamente o versículo 6, que fala sobre as portas dos rios se abrindo e o palácio se derretendo. Uma passagem emblemática. Demais.
E, historicamente, há indícios fortes de que as águas do rio Tigre ou de seus afluentes tiveram um papel central na quebra das muralhas de Nínive durante o cerco babilônico. É a engenharia humana sendo engolida pela força da natureza, guiada pelo texto profético. A ironia é imensa se a gente parar para pensar. A infraestrutura hídrica que sustentava a grandeza da cidade tornou-se a via de acesso para sua destruição. A análise desse evento histórico nos obriga a refletir sobre os paralelos contemporâneos. A humanidade continua operando sobre a mesma ilusão de controle. Nós construímos análogos modernos dessas fortalezas com a inabalável convicção de que elas garantem proteção absoluta. Só que com materiais diferentes hoje. Hoje, a arquitetura de defesa não é feita de tijolos de barro cozido, claro. Ela assume a forma de imensas reservas de capital, portfólios de investimentos diversificados que prometem um isolamento total contra crises globais. Assume também a forma de bolhas intelectuais ou tecnológicas, onde sistemas de segurança de dados são vistos como escudos impenetráveis. Sem servidores em nuvem ultra seguros. Isso. O comportamento psicológico por trás da construção dos muros de Nínive é absolutamente idêntico ao de uma corporação moderna que se julga grande demais para falir. Avançando nessa linha, a ilusão de segurança parece ser o verdadeiro perigo relatado aqui nas fontes. Trabalha-se exaustivamente para adicionar camadas e mais camadas de proteção, sejam apólices de seguro, status social, conexões políticas, ignorando a vulnerabilidade inerente a qualquer construção que dependa exclusivamente da capacidade humana. É o calcanhar de Aquiles de todo o grande império. A fonte é muito taxativa em sua narrativa. Quando a crise real se abate e o texto personifica isso na ira divina, essas paredes de proteção revelam-se tão frágeis quanto o papel. Toda aquela tecnologia bélica dos assírios serviu apenas para criar um espetáculo visual maior durante a sua queda. E a tragédia documentada no texto expõe brilhantemente o paradoxo da autossuficiência. Quanto mais complexos e espessos são os muros que uma sociedade constrói, mais cega ela se torna para suas fraquezas internas e externas. Uma falsa sensação de paz. O autor de Naum alerta de forma muito poética que a segurança genuína não é definida pela ausência de ameaças ou pela espessura do escudo, mas por estar alinhado com a fundação moral e espiritual correta. Segundo a fonte, sem essa aprovação divina, qualquer fortaleza imperial é essencialmente uma ruína em estado de espera. Uma ruína em estado de espera. Nossa, isso é forte. E essa precisão com que a ruína é descrita nos leva ao terceiro ponto de destaque nas nossas pesquisas, cobrindo ali os versículos de 7 a 10 do capítulo 2. O texto foca agora na certeza e na concretização da palavra profética. Certo. As nossas notas apontam que a descrição do saque de Nínive, a prata, o ouro, a cidade sendo esvaziada, saqueada e totalmente devastada, não funciona apenas como um mero relato de guerra. Dentro da estrutura do livro, o cumprimento dessa profecia é apresentado como uma prova tangível de que as palavras proferidas pela divindade são absolutas e incontestáveis. O que é fascinante aqui é a exigência epistemológica que a fonte impõe ao leitor. O texto não apresenta a queda de Nínive como uma simples coincidência geopolítica, sabe? Ele argumenta que a história se curvou à promessa feita muito antes do evento acontecer. O que muda tudo. O cumprimento dessa profecia demonstra, sob a ótica do autor, a confiabilidade absoluta da mente divina. E isso atua como um convite contundente para que as pessoas não fiquem apenas na concordância intelectual. A narrativa exige uma reestruturação de vida baseada na fé de que promessas semelhantes registradas no material bíblico possuem o mesmo peso de realidade. Usa-se o destino do maior império do mundo antigo como argumento definitivo de que a palavra divina não volta vazia. Mas como essa exigência de confiança absoluta aterrissa na mentalidade de hoje? Nós navegamos em um ecossistema de informações onde a quebra de promessas é a regra e não a exceção. É verdade, o tempo todo. Contratos possuem páginas e páginas de cláusulas punitivas exatamente porque não confiamos que a outra parte vai cumprir o acordo. De deparar-se com um texto milenar
que propõe a existência de uma palavra autossustentável, que não precisa de garantias externas além de si mesma, cria um contraste enorme com o nosso cinismo contemporâneo. Esse cinismo contemporâneo é um mecanismo de defesa até compreensível diante da constante volatilidade das instituições, das lideranças políticas e até das narrativas midiáticas. A noção de verdade tornou-se muito fluida e fragmentada na sociedade moderna. Totalmente fluida. Contudo, o texto de Naum introduz um paradigma radicalmente oposto. Ele âncora a realidade em uma verdade que cruza milênios e intervém na história material de forma palpável. A proposição do livro é que, ao aceitar a validade histórica dessa palavra profética, o indivíduo encontra um ponto fixo, uma âncora de confiança capaz de estabilizar a existência em meio a todo esse caos da modernidade. É uma proposição que, se adotada, recalibra inteiramente a gestão do medo na vida das pessoas. Se a fonte argumenta que existe uma promessa infalível sobre o futuro e sobre a execução da justiça, aquele peso esmagador da ansiedade que dita o ritmo da sociedade hoje perde a sua força motriz. Exatamente. A ansiedade perde o seu combustível. O registro da queda consumada funciona como um marcador histórico. A mensagem subjacente fica muito clara. Observem a precisão com que o passado foi antecipado e desconstruído. Portanto, depositem a mesma confiança naquilo que está delineado para o futuro. E a narrativa constrói, com isso, uma forte memória espiritual. O texto opera como uma demanda para que a humanidade arquive Nínive em sua consciência coletiva. Ao perpetuar a memória de que a promessa de julgamento se materializou contra a entidade mais poderosa do globo, estabelece-se um precedente imutável. Um aviso permanente. Para quem adota essa filosofia de vida, essas verdades funcionam como uma bússola moral que mantém o norte, mesmo quando todas as métricas humanas de sucesso e segurança entram em colapso. E a grande pergunta que paira sobre toda essa destruição descrita é o porquê. O que acendeu esse pavio? Isso nos conduz ao quarto e último grande bloco analítico das nossas fontes, dos versículos 11 a 13, que expõe a causa raiz do colapso assírio, o orgulho absoluto. O tendão de Aquiles deles. E as anotações históricas sobre a Síria iluminam perfeitamente a metáfora usada no texto. Os assírios são comparados a leões, e não é por acaso. Lendo a pesquisa de apoio, a gente descobre que os reis assírios, como Assurbanipal, literalmente caçavam leões em arenas para demonstrar seu poder divino. Eles decoravam seus palácios com relevos dessas caçadas impressionantes. Uma demonstração clara de vaidade. Sim. E o texto de Naum pega a própria propaganda real assíria, o símbolo máximo do seu orgulho predador, e a usa contra eles. Eles se viam como leões inatingíveis, despedaçando as nações presas para encher suas cavernas com tesouros roubados. E a subversão dessa imagem do leão é uma das estratégias literárias mais brilhantes do texto. Ela captura a essência da força predatória, da autossuficiência levada às últimas consequências e da crueldade institucionalizada. O autor questiona onde foi parar o covil de leões, zombando abertamente do desaparecimento súbito daquela força avassaladora. É uma ironia cortante. Muito. Ao fazer isso, o material atua como um manifesto profundo sobre os perigos da arrogância. A premissa argumentada é que a soberba imperial assíria funcionou como seu próprio veneno interno. O texto prescreve, portanto, que a sobrevivência a longo prazo exige uma postura de humildade e o reconhecimento da dependência contínua de um poder superior. O contraste que a narrativa pinta é visceral. De um lado, o império exibindo seus tesouros saqueados, alimentando um ego governamental gigantesco que se considerava dono do destino global. Do outro, o posicionamento irredutível da fonte teológica de que o divino se opõe ativamente a essa arrogância. A cegueira causada pelo orgulho é fascinante de observar. E trágica ao mesmo tempo. Sim, trágica. Líderes e instituições, quando imersos nessa câmara de eco da própria grandeza, perdem a capacidade de avaliar riscos reais. Passam a acreditar fervorosamente nas próprias campanhas de invencibilidade. Eles ignoram que as engrenagens da sua máquina de guerra não são páreo para a ordem cósmica estabelecida. Essa dinâmica psicológica demonstra como o orgulho distorce completamente a percepção da realidade.
Ele implanta a falsa ideia, seja na mente de um monarca antigo ou de um indivíduo comum moderno, de que o sucesso e o sustento são produtos exclusivos do próprio brilhantismo. O que é uma armadilha perigosa. E quando essa mentalidade cria raízes profundas, os resultados são sempre previsíveis. A empatia desaparece, os princípios de justiça são vistos como obstáculos descartáveis e qualquer noção de dependência moral ou divina é classificada como fraqueza. A tragédia histórica de Nínive, lida através da fonte, é o retrato em alta definição da tragédia do ego inflado. Ao se autoproclamarem o centro inquestionável do universo civilizado, os assírios forjaram os próprios instrumentos da sua queda. E essa armadilha egóica transcende a antiguidade. A arrogância impede a correção de curso. Um exemplo clássico contemporâneo é observar executivos que se recusam a adaptar suas empresas às novas realidades por pura soberba. Ou dinâmicas interpessoais que são destruídas porque a vaidade impede o reconhecimento de um erro. Isso acontece todos os dias. A arrogância constrói abismos isoladores. Em contrapartida, a humildade, defendida nas entrelinhas da fonte, atuou como a única âncora que mantém os pés em solo firme. E vale muito ressaltar que a humildade, conforme proposta por essa filosofia do texto, não se confunde com autodepreciação. O texto sugere que a humildade é, na verdade, um reconhecimento lúcido dos limites da capacidade humana. Saber o próprio tamanho, basicamente. Isso. E o reconhecimento da necessidade intrínseca de uma sustentação externa, que na matriz bíblica é divina. O documento alerta categoricamente que existe uma oposição ativa contra os orgulhosos. A fonte não descreve o fim de Nínive como um mero acidente de percurso no ciclo natural das civilizações. Descreve como a aplicação de um princípio espiritual, onde a arrogância atrai inexoravelmente a desconstrução, enquanto a humildade pavimenta o caminho para a preservação e a graça. Então, o que tudo isso significa para nós? Chegamos à etapa crucial de sintetizar o impacto histórico, literário e teológico de Naum 2 para a realidade atual. O apelo investigativo e a autoavaliação que as nossas fontes derivam dessa leitura são bastante incisivos. O texto, de certa forma, coloca quem o analisa contra a parede. Ele questiona as fundações invisíveis sobre as quais construímos as nossas vidas. E essa aplicação prática é feita por meio de indagações estruturais profundas, servindo como um excelente exercício analítico. O material convida a uma reflexão bastante desconfortável. Em qual estrutura de poder as pessoas estão depositando sua confiança final? Essa é a grande questão. Nas capacidades inerentes, no intelecto, na rede de segurança financeira ou na providência de uma ordem divina superior. Trata-se de um teste de honestidade intelectual muito severo. Afirmar uma dependência do divino enquanto os gráficos estão em ascensão e a saúde mental está estabilizada é algo trivial. O experimento real de confiabilidade ocorre precisamente no momento em que as muralhas metafóricas da nossa Nínive pessoal começam a ceder sob pressão. A diferença entre abraçar a teoria e suportar a prática fica totalmente escancarada. As notas que consolidamos também sugerem uma análise sobre o nível de entrega que o texto exige. Existe um forte impulso moderno de tentar compartimentar as áreas de controle. Fragmentar a vida em caixinhas. Isso, o indivíduo cede a jurisdição de certos aspectos emocionais ou espirituais a uma filosofia de fé, mas blinda fortemente o setor financeiro, o planejamento de carreira ou a gestão da própria imagem. Tudo sob a justificativa de que a racionalidade humana deve operar ali com exclusividade e sem interferências teológicas. O que as fontes demonstram é que essa compartimentalização cirúrgica é, no fundo, uma manifestação altamente sofisticada daquele mesmo orgulho assírio que analisamos antes. É a tentativa de preservar zonas autônomas de controle absoluto. Pequenos impérios privados imunes à soberania que o texto descreve. Faz todo sentido. A conclusão que o material constrói de forma muito coesa é a exigência de uma abdicação total desse controle ilusório.
A síntese da teologia de Naum aponta para o abandono urgente da arrogância sistêmica, a adoção de uma postura de reconhecimento de limites e o alinhamento total com os princípios de justiça governados por esse agente redentor e defensor descrito no texto. E incorporar essa filosofia tem o potencial de alterar dramaticamente a carga de estresse moderno. O texto oferece uma rota de escape da obrigação exaustiva de ser o arquiteto infalível da própria segurança contínua. Encontrar em um pergaminho antigo um sistema de pensamento que possibilita transitar com muito mais serenidade pelas instabilidades do século XXI é algo extraordinário. Extraordinário e libertador. A proposição de que a defesa da própria existência não é uma tarefa solitária, mas que existe uma força superior atuando ativamente, redefine o cenário de tensão perpétua para um estado de estabilidade emocional sólida. É essencialmente a transição estrutural do medo para a confiança fundamentada. A análise literária e histórica de Naum 2 revela que um texto iniciado com descrições tão gráficas de um julgamento avassalador e imagens aterrorizantes do colapso do maior império da época atua em seu núcleo teológico como um profundo manifesto de libertação. Uma virada de perspectiva brilhante. A narrativa propõe a libertação do peso de tentar sustentar o mundo com as próprias mãos, a libertação das amarras do orgulho destrutivo e, fundamentalmente, a libertação da armadilha sufocante da autossuficiência. Para amarrar tudo o que discutimos, vamos fazer uma recapitulação concisa deste nosso mergulho denso nas fontes de hoje. Desconstruímos princípios essenciais a partir da queda literária e histórica de Nínive. Primeiro, o texto propõe que a balança cósmica da justiça divina opera com precisão e atua no seu momento específico, fornecendo uma base teológica de resistência para quem sofre. Segundo, constatamos que a grandiosidade da engenharia humana e as fortalezas construídas com recursos limitados são meras miragens frente à soberania absoluta. Terceiro, o cumprimento meticuloso das profecias sobre a cidade é utilizado pela fonte como prova para exigir confiança incontestável no presente. E por fim, a narrativa demonstra de forma implacável que o orgulho e a percepção de invencibilidade são o caminho mais curto e rápido para o desmoronamento estrutural de qualquer sistema ou indivíduo. E isso levanta uma questão importante para fechar o raciocínio. Por favor. Se um império tão formidável e invencível como o assírio pôde ruir do dia para a noite por causa de sua arrogância e fé excessiva na própria força, quais impérios modernos, sejam eles ideologias globais, grandes instituições ou até mesmo os nossos próprios egos, estão neste exato momento erguidos sobre essas mesmas fundações frágeis, apenas aguardando o seu inevitável momento de verdade? Que reflexão espetacular para fecharmos essa nossa análise profunda sobre as engrenagens do poder e da natureza humana. Agradeço imensamente a companhia de quem nos acompanhou nesta exploração do conhecimento e das antigas fontes literárias hoje. É sempre fascinante desbravar documentos tão ricos e decifrar as chaves que eles oferecem para interpretar o nosso próprio tempo. Continuem cultivando a curiosidade, questionando as certezas estabelecidas e buscando incansavelmente novas perspectivas. Até o nosso próximo mergulho analítico.